noite regressamos para a nossa presença quinzenal aqui na Televisão Pública de Angola para este espaço informativo que você já bem conhece. O Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional preparou para si mais uma edição do programa O Parlamento. Por isso, continue desse lado. Uma delegação da Assembleia Nacional, chefiada pelo seu presidente Fernando da Piedade Dias dos Santos, encontra-se em Maputo, Moçambique, para participar na 44ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, que começa na próxima segunda-feira. O encontro, que se estende até dia 10 de dezembro, culminará com a eleição do presidente e do vice-presidente do Fórum para o biênio 2018-2020. A acompanhar os trabalhos preparatórios, a Dinamena Lironel. Neste certame, os parlamentares já trabalham em prol do desenvolvimento de normas mínimas a serem usadas para avaliar a eficácia na implementação das políticas e legislações para a defesa de causas sociais na região. Durante a reunião estiveram presentes um grupo de lésbicas e homossexuais e portadores de HIV que são discriminados socialmente. O que se propõe é que os parlamentos façam leis de proteção a essa franja da sociedade. As nossas leis e a nossa Constituição é clara, os cidadãos são todos iguais perante a lei. Este documento, que é sobre a nossa sub-região, vai ser depois apresentado a outros níveis e possivelmente depois aparecerá como uma lei modelo. O Fórum Parlamentar da SADC costuma elaborar várias leis modelos, já elaborou também a lei sobre o casamentos precoces, agora estão na elaboração da lei sobre processos eleitorais e eu penso que essa questão que nós discutimos ontem também vai evoluir aí para uma lei modelo. Por outro lado, numa reunião sobre os recursos minerais da região, os legisladores partilharam informações sobre o estado atual do desenvolvimento das indústrias de extração mineiras dos 14 Estados-membros, de fiscalização sobre estes recursos minerais, bem como das receitas arrecadadas na exploração dos referidos recursos. O país que foi utilizado como referência foi Botsuana. Indiscutivelmente, dos países todos da região, não foi a África do Sul, Botsuana é considerado o exemplo modelo. Porquê? Porque as suas lideranças e as suas instituições conseguiram fazer uma boa negociação com a indústria, com os investidores e uma partilha com algum equilíbrio. Depois, medidas anticorrupção muito rígidas, muito eficazes e, de facto, há alguns benefícios. Embora os parlamentares de Botsuana partilharam connosco que em alguns aspectos da transparência, o Botsuana também tem que dar alguns passos, nomeadamente a partilha dos contratos, a partilha do exercício. Não conhecem, não há capacidade dos parlamentares chegarem a esse ponto, mas, no geral, lideranças responsáveis, patriotas, que conseguiram efetivamente fazer boas negociações. Em termos gerais, o nosso caso não é bom, não é de facto a nenhum nível dos bons exemplos, nem para os petróleos, nem para as outras áreas. É de referir que o ato de abertura oficial da 44ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC acontece no dia 3 de dezembro do corrente ano, sob o lema Transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento Regional. A Assembleia Nacional realizou recentemente a primeira reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa da 4ª legislatura. Dentre os diplomas que mereceram o crivo dos parlamentares estão o projeto de resolução que aprova para a adesão da República de Angola o protocolo do Tribunal de Justiça da União Africana e o protocolo relativo aos estatutos do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos. Blindar e criar a possibilidade da África julgar os seus próprios filhos é o que se pretende com a aprovação destes dois instrumentos legais. Durante a apresentação dos referidos projetos de resolução, o secretário de Estado das Relações Exteriores, Tete António, apresentou as razões que levaram Angola a aderir aos respectivos protocolos. A ratificação pela República de Angola desses instrumentos enquadra-se, portanto, no cumprimento dos seus deveres como membro da União Africana, mas também no cumprimento do que é hoje chamada a trilogia para o desenvolvimento. Isto é a paz e segurança, o desenvolvimento e os direitos humanos.
Antes mesmo da votação dos 2 diplomas, os parlamentares felicitaram o executivo angolano por este importante passo e não deixaram de manifestar as suas preocupações. Mais uma vez, felicito a iniciativa do executivo para a adesão a este tribunal, pois, pelas razões que já foram aduzidas anteriormente, vai demonstrar ao mundo que os africanos estão tendo também a sua soberania regional, a África. É importante que, ao aprovarmos esses documentos, logo a seguir, com os documentos seguintes, também reflitamos sobre a reforma do direito da justiça. O ensino do direito internacional e do próprio direito constitucional deve ser revisto, Excelência, Senhor Presidente. E esta Casa das Leis, ao comprometer, ao vincular-se a estas instâncias, o ensino do direito internacional obrigará a que não se ensine apenas o direito internacional clássico, no quadro da Carta das Nações Unidas, mas que se atenda ao direito da cooperação e da integração regional. Tete António justificou por que motivos os 2 diplomas teriam de ser aprovados. Portanto, importa também realçar, Sr. Presidente, que o protocolo do Tribunal de Justiça da União Africana está em conformidade com as normas e Constituição da República de Angola e demais legislação, portanto, conexa. Nós justificamos esta disposição através do artigo 1º da nossa Constituição, que define a República de Angola, no contexto das nações, como sendo o Estado angolano, apresenta-se como um sujeito internacional, soberano e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do seu povo, tendo como objetivo a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social, que são também valores defendidos pelo instrumento em análise. Desta forma, os parlamentares votaram favoravelmente a adesão da República de Angola ao protocolo do Tribunal de Justiça da União Africana e o protocolo relativo aos estatutos do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos. E terminou hoje o processo de apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019. Durante esse período foram ouvidos os parceiros sociais, as organizações femininas e os vários departamentos ministeriais com um único propósito: melhorar a proposta do orçamento a ser executado no próximo ano. Veja a seguir o rescaldo desses encontros. Muito se discute sobre a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019. Diferentes intervenientes da sociedade angolana apresentaram sugestões a serem vertidas no documento que vai orientar o Executivo, durante o próximo ano, a implementar as políticas de combate à pobreza, estabilização da macroeconomia e recuperação do crescimento do Produto Interno Bruto, vulgo PIB. Em alguns casos reclamam que têm as verbas e as verbas são exíguas, portanto, noutros casos reclamam que não constam do orçamento, noutros casos querem que sejam unidades orçamentais independentes e não dependerem dos ministérios, porque eles consideram que, por serem unidades dependentes, recebem, por este facto, recebem verbas muito exíguas. Várias considerações foram ainda feitas pelos parceiros sociais com o propósito de apoiarem o relançamento do setor produtivo nacional. É preciso baixar o imposto industrial para o setor produtivo, enquanto nós não ganharmos maior competitividade. Por outro lado, é preciso ir buscar receitas a quem tem terrenos ociosos. A agricultura precisa de subsídios de combustíveis, logo se faça a correção do preço do mesmo. É nossa opinião pública que não se deve brincar
com a implementação de sistemas tributários. Os países desenvolvidos levaram 4, 5, 6, 7 anos. Moçambique ainda está com problemas e já implementou o IVA 6. Quem é que no interior tem contabilistas? É uma boa medida porque vai eliminar o imposto em cascata. Mas atenção, como se quer fazer, vai agravar o custo da população. Em prol da melhoria das condições de vida das famílias angolanas, falaram também os deputados à Assembleia Nacional. Eu estou preocupado com a proposta do preço do barril de petróleo, que está mais ou menos aí na ordem dos $68 o barril. Eu acho que é excessivamente otimista. Deveríamos, talvez, por maior segurança, e tendo em conta a instabilidade e a volatilidade deste preço no mercado internacional, seria mais seguro se nós pudéssemos fixar a $60. As pessoas da saúde que falaram, não, o salário do médico tem que ser melhor porque ele é que trata, mas o professor também vai dizer, eu é que formei o médico. E o agricultor também vai dizer que eu é que lhe dou de comer. Então é preciso nós definirmos bem o problema do salário mínimo. Pretender-se-á, de facto, que a opção de substituir as importações seja feita de uma forma sustentável. Isso implica que optemos também pela agricultura sustentável. E a agricultura sustentável persegue 3 objetivos principais: conservação do meio ambiente, unidades agrícolas lucrativas e a criação de comunidades agrícolas prósperas. O Executivo foi contundente na sua explanação e tomou boa nota das contribuições recolhidas. Agradecemos vivamente a possibilidade deste ano termos tido um incremento percentual do nosso orçamento. É um marco importante para a história da saúde, mas os desafios são tantos que não conseguimos resolver todos os problemas de uma só vez. No próximo ano, a partir de janeiro, haverá aumento salarial. O Executivo está a trabalhar no sentido da redução das importações. Na próxima quinta-feira, os deputados voltam a reunir com o Executivo para a apreciação e votação do relatório parecer conjunto na especialidade da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2019. Teremos a oportunidade de tratar dos aspectos de política global. Estou-me a referir a questões relacionadas com o preço de referência do Orçamento Geral do Estado proposto para, tanto em termos do preço do barril de petróleo, para este Orçamento Geral do Estado, que é uma questão aqui colocada e muito pertinente. No dia 14 de dezembro, o documento, avaliado em cerca de 11,3 bilhões de kwanzas, será submetido ao plenário da Assembleia Nacional para sua votação final global. Os deputados vão apreciar, na generalidade, a proposta de lei sobre o novo regime jurídico dos cidadãos estrangeiros em Angola durante a 3ª reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional, agendada para o dia 11 de dezembro. A informação foi avançada esta terça-feira pelo primeiro secretário da Mesa da Assembleia Nacional, deputado Raul Lima, no final da Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares. Orientada pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a reunião registrou a ausência por motivos de saúde do representante da FNLA no Parlamento, o deputado Lucas Ngonda. O destaque do encontro foi a apreciação e aprovação das agendas da 3ª e 4ª reuniões plenárias extraordinárias da 2ª sessão legislativa da 4ª legislatura da Assembleia Nacional, conforme revelou o primeiro secretário da Mesa do Parlamento, deputado Raul Lima. Para o dia 11 está prevista a realização da 3ª reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional, que vai apreciar na generalidade a proposta de lei de bases das privatizações e a proposta de lei sobre o regime jurídico dos cidadãos estrangeiros na República de Angola. Igualmente serão submetidos 3 projetos de resolução que aprovam para adesão da República de Angola a 3 convenções internacionais, nomeadamente a Convenção sobre a Segurança Nuclear, a Convenção sobre a Proteção Física dos Materiais Nucleares e respectiva alteração
e a Convenção sobre a Indemnização por Danos Nucleares. Esta reunião plenária prevê questões internas, onde o plenário da Assembleia Nacional vai apreciar o relatório de execução e contas da Assembleia Nacional referente ao ano 2017. Para o dia 14 de dezembro, a Assembleia Nacional vai proceder à votação final global do Orçamento Geral do Estado previsto para o ano 2019. De realçar que a Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares é o órgão de consulta do Presidente da Assembleia Nacional para apreciar matérias e assuntos relativos ao regular funcionamento da Casa das Leis. E ainda sobre o OGE, este importante instrumento de gestão do país, a nossa equipa de reportagem foi saber junto dos cidadãos que prioridades apontam para o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019. Enquanto o principal instrumento de gestão do país era apreciado no Parlamento, os cidadãos, atentos ao processo, indicavam as prioridades que gostariam de ver observadas no Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. O combate à pobreza, a valorização do capital humano em si, a água, a luz, emprego e a comida, essas são as coisas básicas. A educação e a saúde. Há crianças que não têm a possibilidade de ir à escola porque no seu bairro não tem escola primária. Melhorar as condições dos hospitais, que não são nada agradáveis, as condições dos técnicos de saúde. Em Angola morre muita gente, por quê? Porque há péssimo trabalho dos enfermeiros, porque eles também ganham pouco. Depois vem a corrupção. E que mais sugestões? Gostaria que fizessem mais mercados que é para pôr as nossas mamães a venderem. Ávidos pela melhoria das suas condições de vida, os cidadãos apelam à criação de políticas de proteção social, sobretudo na camada juvenil. Os jovens são a força motriz do país, sendo assim, o Estado deve dar maior atenção à juventude. O nosso Estado tem de velar muito para os empreendedores. Por quê? Porque nós estamos numa fase, ou seja, nós temos um número muito elevado de desemprego. Para minimizar isso tudo tem que haver infraestrutura para haver mais emprego para os jovens, para sair da delinquência. Uma das formas é pegar jovens desempregados e pôr assim a varrer as ruas, na construção de escolas, hospitais. Como não poderia deixar de ser, ouvimos também um dos representantes do povo. O deputado Quilamba Vandunen conta-nos o que é prioritário no orçamento para 2019. As observações feitas até agora por parte dos senhores deputados da Assembleia Nacional estão mais virados para aquilo que são as preocupações no setor social. Por outro lado, também há uma preocupação geral naquilo que tem a ver com o relançamento da produção nacional. Portanto, há essa preocupação que é evidente nas intervenções que foram feitas até o momento, e a ideia passa por criar condições para que haja esse impulsionamento do setor produtivo, particularmente a agricultura, e fundamentalmente a agricultura familiar, que, como é de conhecimento de todos nós, constitui mais de 70% da produção agrícola de todo o país. Evolução do Orçamento Geral do Estado. A proposta de orçamento está avaliada em 11 bilhões 355 mil milhões de kwanzas. Portanto, há aqui o reflexo de um aumento significativo à volta de 17,2% comparativamente ao orçamento de 2018. Por outro lado, esta proposta de orçamento contempla igualmente um aumento a nível da despesa do setor social. Portanto, estamos a falar em cerca de 18,7% comparativamente à última proposta. A despesa para o setor social está fixada em 39,8%. A despesa para o setor económico 21,9%, e este orçamento traz também uma particularidade bastante diferente daquela que estamos habituados, pelo menos nos últimos
3, 4, 5 anos, que tem a ver com o facto de a despesa para o setor social ser maior que a despesa para o setor da defesa e segurança. Contribuições ao OGE para 2019. Os parceiros sociais, como já é hábito, trouxeram várias recomendações, fizeram várias considerações à proposta de orçamento, que foi tida em conta pelos senhores deputados, e são essas propostas, são essas preocupações que os deputados levam para os encontros com os vários departamentos ministeriais. Recomendações dos deputados. As preocupações continuam com muita incidência para aquilo que são as dificuldades vividas em sede do setor social. Portanto, estamos a falar das questões relacionadas com a saúde, questões relacionadas com a educação, as questões relacionadas com a proteção social dos nossos cidadãos. Há também uma preocupação generalizada a nível do emprego. Portanto, nós temos consciência que o facto de estarmos a viver um período menos bom da nossa economia, do nosso país, há um índice considerável de desemprego. Dinamização do setor produtivo. Há, de facto, um plano de relançamento do setor produtivo, plano que está a ser realizado pelo Executivo. E, no nosso entendimento, este é o setor que irá criar mais emprego. Há uma ideia falsa de que o facto de o setor petrolífero ser tão preponderante na nossa economia empregue, portanto, crie mais postos de trabalho. Não é necessariamente verdade. Os setores que nós entendemos são, de facto, a agricultura, a construção civil, portanto, são setores que, de facto, há maior probabilidade de absorver grande parte da mão de obra, fundamentalmente de jovens. Nós temos que ajudar o Executivo a trazer novamente a confiança na nossa economia. Portanto, havendo confiança na nossa economia, há a possibilidade de criarem-se outras oportunidades. E serão essas oportunidades que irão trazer, portanto, prosperidade e bem-estar a todos os angolanos. E assim terminamos mais uma edição. Parlamento.ao é a nossa página oficial online, onde pode obter informações atualizadas 24 horas por dia. De recordar que as portas da Assembleia Nacional estão abertas a todo e qualquer cidadão interessado em acompanhar as reuniões plenárias. Da nossa parte é tudo, já sabe, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.